Bom dia a todos. Hoje aí vamos para a nossa primeira aula de React, entender um pouquinho sobre esse framework que está bastante utilizado aí no mercado, né? Framework que tem um irmão React, que é voltado para web, e o React Native aí é voltado para desenvolvimento mobile. Então a ideia de hoje é a gente dar uma olhadinha nos componentes, criar o componente, criar nosso aplicativo do zero, entender como é que é o funcionamento dele. E para quem já desenvolve aí front-end, que trabalha aí com JavaScript, vai ter um pouquinho de familiaridade com a organização da tela, né, a interface lá do React. Então, vamos lá para nossa aula. Aqui já lembrando, né, já deixei meu ambiente já criado, já criei o aplicativo, né, já fiz aquelas configurações iniciais. E agora vamos aí dar o pontapé inicial, beleza? Aqui no Visual Code, já deixei ele aqui aberto, né? E vou aqui em abrir pasta, né? Abrir pasta e vou buscar aqui onde que está a pasta do meu projeto, né? Eu salvei aqui em vídeo teste, né? Esse projeto tá aí para FIAP. E aqui tem algumas pastas aqui dentro, aqui, porque onde que é essas pastas, professor? Já foi, né? Da nossa primeira configuração, visto aí em aulas anteriores, né? Então, tá aqui as pastas, vou selecionar a pasta, ele vai carregar aqui no meu Visual Studio Code, né? Olha lá, trouxe ali todos os dependências, né? Todos os arquivos de configurações que a gente vai ver posteriormente um a um, né? Se houver tempo, lógico, né? Então a gente vai ver de um a um, entender como é que é o funcionamento, o que que eu preciso, o que que eu não preciso ali, ok? Dito isso, carregado já o projeto, temos ali algumas pastas, né? De início ali temos teste, tem um bundle, tem uma pasta Android, uma outra pasta chamada iOS e outra pasta chamada modos. Apareceu essa mensagem, eu vou confirmar aqui que eu confio nos autores, né? Uma mensagem de proteção ali do Visual Code, beleza? E agora eu vou exibir na tela, né? Como eu estou utilizando um emulador na minha máquina, vou demonstrar para vocês a aplicação já rodando, né? Com a tela principal desse projeto, que é exibido, né? Depois que você cria, né? Um projeto padrão e é exibido aí, né? Essa tela aí que vocês estão observando. Essa tela é a primeira tela aí de boas-vindas, né? A tela default, né? Do próprio React Native, beleza? E onde que se encontra essas informações aqui, olhando para o lado esquerdo, né? Dentro dos meus componentes, dentro ali do meu projeto. Pessoal, ela se encontra na pastinha chamada app.tsx. Então, toda vez que eu quiser, né, mexer aí nessa questão do meu aplicativo, vou vir em app.tsx. Ele está carregando ali, né, um Java Project, mas isso não interfere, beleza? E agora a gente vai apagar tudo aí dessa tela e dar um Ctrl S para salvar, né? Vamos ver o que aqui vai acontecer, beleza? Vamos dar um Ctrl e vamos apagar tudo. Vamos começar do zero esse aplicativo, Ctrl S. E ali do lado, no caso do nosso React, ele está fazendo um refresh e automaticamente vai ser excluído tudo, olha lá, né? Foi limpo toda a tela, não há mais nenhum componente porque nós mesmos excluímos de forma proposital, beleza? E aqui a gente vai dar um primeiro passo aí para nossa desenvolvimento do nosso app.
E para isso, pessoal, toda vez que queremos aí fazer alguma coisa de exibição na nossa tela, a gente vai utilizar o export default, beleza? Export default a gente vai passar a função do nosso componente, né? Function. O que é function app? Porque aqui a gente está dentro do componente app, né? Então a gente precisa nomear ele aqui em cima e falar que a gente quer dar um pontapé inicial aí do nosso aplicativo, beleza? E posteriormente a isso a gente também tem que usar a palavrinha return, porque toda vez que ele for chamado ele vai retornar alguma informação, ok? Então entenda-se da seguinte forma, aqui em cima tem uma parte de configuração e aqui no return é a parte que realmente a gente vai retornar tudo que a gente desenvolver na nossa tela, beleza? Nesse primeiro momento ele está dando um errozinho de elemento, inválido, né? Mas é porque a gente está configurando o ambiente nesse momento. Então vamos lá. Cadê? Se eu vir aqui e escrever aqui, por exemplo, sejam bem-vindos, e dar o Ctrl S, ele vai fazer um refresh e vai falar que tem um erro. Se vocês observarem no celularzinho ali do lado, vai exibir para vocês que ele tem um erro ali, não seja bem-vindos. A gente não pode fazer dessa forma aqui para exibir alguma coisa na tela. Beleza? Então a gente precisa de algumas propriedades lá do nosso React Native, então a biblioteca que a gente está utilizando. Então precisamos aí utilizar os componentes do React Native, ok? Então para isso a gente vai fazer um import. Como primeiro componente a gente quer mostrar uma tela, uma mensagem, vamos fazer um import aqui do componente text, lá do React Native. Então, nesse momento, a gente está começando a pegar componentes do nosso framework, né, do nosso conjunto de códigos já pronto, já pré-prontos ali para a gente utilizar. Beleza? Então vamos lá. Import. Quando eu quero importar algum componente lá da minha biblioteca, né? Utilizamos aí chaves. Eu vou passar aqui, ó, text, né? Na primeira opção, a IDE, né, o Visual Code já me traz aqui a primeira opção, para eu fazer o auto-preenchimento. Então ele está falando, ó, import texto from React Native. Então a gente vai utilizar o componente texto lá da biblioteca, né, do framework, beleza? E aqui, pessoal, como a gente importou agora o text, é somente a gente vir aqui em return, né, e criar aqui uma tag text, fechar ela. E aqui no final também, vamos aí e fechar ela aqui. Beleza? Ele apresentou essa mensagem, pessoal, aqui, ó. Acho que a gente trocou aqui o sinal, né? O sinal de parênteses aqui no return, beleza? E dá o Ctrl S. Meu aplicativo está fazendo aí o recarregamento e tá lá, né? Sejam bem-vindos. Pessoal, aqui a gente já podemos aqui definir algumas coisas. Por exemplo, vocês vão lembrar um pouquinho lá do CSS, tá? Quando eu quero estilizar, por exemplo, o texto, utilizo aqui a inline, né? Tem essa opção de inline, style, e aqui eu atribuo um sinal de igual e duas chaves duplas, né? Como tá ali. E aqui eu posso chamar a propriedade que eu quero mudar, por exemplo, font size. Definir font size como 32 e dar o Ctrl S para ver se ele muda lá. Ó. Ele mudou a minha tela, beleza? Já aumentou o tamanho. Só que não é bem isso, né? Muito praticado aí no ambiente de desenvolvimento, beleza? A gente faz aí um arquivo de estilo, como é feito aí em outras aplicações web. Ou a gente também pode fazer aqui dentro da própria página, atribuir um nome, né, para essa configuração e chamar dentro da tag, por exemplo. Ó.
Aqui embaixo, você vai fazer aqui, ó. A gente pode até apagar aqui esse style, font size. Eu vou deixar somente com aquela abertura ali. Aqui embaixo a gente pode colocar uma constante chamada style, que no caso ela vai receber o componente style sheet. E onde que está vindo esse carinha style sheet? Se você olhar aqui em cima, ele já importou o style sheet lá do React Native. Então é uma biblioteca de estilo, né, folhas de estilo, que está dentro do React Native. E como eu estou utilizando ela, vou começar a criar aqui elementos de estilo que vai ser armazenado na constante style, né? Então a gente está acabando de criar aí esse estilo, beleza? E o primeiro estilo que eu vou criar ali, como a gente está trabalhando com os textos, vou colocar aqui, ó, bem fácil, estilo texto, por exemplo, ok? Esse estilo texto, vocês estão lembrando aí, ó, CSS, né? Tem lá, estilo texto, e aqui eu vou passar, por exemplo, a gente mudou a fonte, né? Font size. A gente colocou 32, só que eu vou adicionar mais um outro atributo aqui, ó. Font size, eu vou adicionar color. Vai ser red. Ctrl S para salvar. Ele não vai mudar, né, pessoal, ali do lado, porque a gente só criou aqui o estilo, né, a configuração de estilo. A gente não passou ainda no componente. Como que a gente faz para passar, né? Lembrando, a gente tem uma constante style que recebe aqui uma criação, um create style sheet que está vindo lá do meu React Native. Estilo texto, ele vai ter font size 32 e a cor vai ser vermelho, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, aqui é, na nossa primeira tagzinha do texto que a gente exibiu, vamos criar aqui nas aspas, as aspas nas chaves, vamos chamar a nossa constante estilo. E como eu quero chamar um formato que eu acabei de criar, a gente digita ponto e automaticamente ele já traz aqui, ó, estilo texto. É esse mesmo que eu quero utilizar na frase seja bem-vindos. Ctrl S e olha lá, ele já formatou. Ok? Deixa eu minimizar aqui, beleza. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar um outro componente chamado view. View. E nota-se, pessoal, que aqui em cima a gente está utilizando ali sempre começando com letras maiúsculas, né? E o segundo também no style sheet tem uma letra maiúscula. Isso aqui é importante porque se vocês incluírem como V minúsculo, isso vai gerar um problema, né? Então se atente a isso aí com essas palavras ali em maiúsculo. O view, o outro componente que a gente vai utilizar agora, view, é o seguinte, a gente pode criar uma view aqui, ó, é como se fosse seções dentro do seu código, né? Por exemplo, a gente criou view ali, vou trazer o meu texto aqui para dentro. A gente pode entender como view como algo parecido com container, né? Lá no desenvolvimento web, beleza? Bem próximo aí, essas duas aqui, essa analogia, beleza? Então, estamos lá, palavrinha seja bem-vindo. Agora a gente quer fazer o alinhamento, a gente quer deixar essa informação aqui no centro. Como é que a gente faz isso? Beleza? Aqui no nosso container eu vou passar para ele um estilo. Vou passar aqui um estilo. Style. Opa, style. E vou passar. Cadê? Qual? Aqui. Eita, o seu sinal de igual não quer sair, né? Style, ponto. Vou chamar ele de container. O container vai ser o nome lá do meu estilo. Ele vai ficar reclamando por quê? Container. Essa formatação aqui, ó. Ainda não tenho lá dentro da minha constante estilo, né? Que é a nossa folha de estilo. Ainda não tem, a gente vai criar agora. Criamos somente a estilo do texto. Vamos criar essa do container aqui, pessoal. Como é que a gente faz? Ó? Aqui a gente vai incluir um vírgula e vai chamar, né, o nome container. Se você observar lá, ó, faltou aqui 2 pontos. Ele já parou de reclamar, né? E o nosso container, se vocês lembrarem um pouquinho lá de Flexbox,
Vocês vão se recordar que no Flexbox tem lá no nosso ambiente de desenvolvimento web, vocês tenham mexido, o Flexbox tinha um padrão, né, de trazer ali a configuração em forma de largura da tela, né? Então tinha aquela questão de trabalhar com o Flexbox na vertical. Já no Native, no React Native, a gente vai trabalhar com o Flexbox entendendo da forma que ele trabalha aqui na forma, né, vertical. Tem a horizontal, que é a do questão lá do desenvolvimento web, né, o Flexbox configurado no desenvolvimento web, a gente trabalhava ele na horizontal. No React Native a gente trabalha com ele na vertical. Então, toda vez que a gente inicia essa questão de a gente vai ter uma aula mais para frente relacionada a Flexbox para a gente relembrar, mas Flex aqui a gente adiciona sempre um para ele preencher toda a tela na sua altura, né, na sua questão de verticalidade. E aqui a gente passa algumas informações, por exemplo, se você lembrar, tem lá, lá no Flexbox o Justify Content. O que, que ele faz? Ó? Vou dar o Ctrl S aqui, ó, e ele já traz ali na questão vertical, e já alinha no centro. Justify Contents. E se vocês recordarem o Align Items, ele alinha na vertical. Horizontal, desculpa. A horizontal. Align Items, ele alinha na horizontal. E o Justify Content, ele alinha na vertical. Horizontal e vertical. Então, a gente alinhou aqui nosso texto, né, utilizando essa propriedade. E nota-se o seguinte, que ele já pegou aqui, né, no nosso view. E quem está dentro do nosso view, nosso text. Então, ele já fez um alinhamento ali do nosso texto. Legal, né? Bacana. E não é somente esses componentes. Eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai trazer uma imagem para o nosso projeto, beleza? Essa imagem eu já baixei no meu computador, deixa eu ver aqui já, beleza? Como é que a gente vai fazer para pegar essa imagem? Como eu já tenho ela dentro do meu computador, eu vou só copiar ela aqui e jogar para dentro do meu projeto. Teste. Já deve refletir aqui, ó, imagens do lado esquerdo da minha tela, né? Criei a pasta imagem e coloquei aqui, ó, uma logo que eu peguei de um repositório free na internet, né? Então trouxe essa logo aí para dentro do meu projeto. Vou fechar aqui. Vou dar o Ctrl S aqui para salvar. Aqui, deixa eu ver como é que tá ficando o aplicativo. Beleza. Eu quero trazer agora essa imagem para dentro do meu projeto. Tá? Eu vou deixar essa imagem antes ali do texto. É como se tivesse uma imagem e um texto logo abaixo. Como é que a gente faz a importação da imagem dentro do React Native? E imagem, turma, é um novo componente que a gente tem que utilizar, né? Então, logo, eu tenho que ir lá em cima e fazer o import do componente imagem que está dentro da biblioteca React Native. Beleza? E como é que a gente faz isso? Ó, vem aqui em cima, com o uso da vírgula, eu digito image. Agora eu quero utilizar, né, do framework React, a questão do tratamento, da inserção de imagem. E venho aqui, trago a tag image. Essa tag image, turma, a gente vai ter que passar o source para ela. Onde que ela está? Se fosse na web, a gente passava CRC, algo bem básico lá da HTML, né? E passava o link. Ela está local, a gente passa source, chamamos aqui o required e passamos aqui a localização dela. No nosso caso, ela está aqui, ó, na pastinha imagens aqui do lado esquerdo, que eu criei e adicionei uma logo. Então, vou lá, ó, ponto, e chama aqui a pastinha onde está a nossa imagem, barra, para entrar no diretório. E aqui, se eu observar, o nome dele é logo.jpg, que é um formato de imagem. Então, ó, ponto .jpg.
Beleza? Professor, tá dando um erro ali embaixo no text, porque a imagem não foi fechada. Então, posso fazer da seguinte forma também o fechamento, ó. Dou Ctrl S. Tem essas duas formas aqui, ó. Tem um text, ele abre e fecha aqui com uma tag, né? Porém, eu posso também já finalizar isso também direto. E se vocês notarem, né? Olha lá, preencheu toda a tela, né? E não era isso que eu quero, né? Eu quero redimensionar essa imagem, né, dentro do meu aplicativo. Então, o que a gente faz? Aqui a gente passou o source, beleza? Onde vocês estão observando, a gente passou o source, a localização da imagem. E aqui eu vou passar também o estilo, style. O style dele também vai estar lá dentro do nosso style, ponto, e vou chamar de logo, né? O nosso estilo vai ser de logo dentro do style. Então aqui embaixo, ainda não tem criado o logo, né? Ó, por isso que ele está reclamando aqui, ó. Nossa ideia, vamos criar aqui, ó. Sempre usar vírgula aqui no final. Eu vou chamar aqui, ó. Logo. Opa, não, professor, calma aí. Opa, deixa eu botar aqui. Coloquei o vírgula. Então eu vou chamar logo, dois pontos e eu abro chaves. Agora sim, né? Essa logo ela vai ter uma largura width, né? De 200. E uma altura também, eu vou colocar aqui, ó. 200. Vou dar o Ctrl S, deixa eu ver como é que tá ficando. Opa, já melhorou um pouquinho ali, ó. Né, se vocês observarem. Agora está centralizado ali em cima, realmente, do nome que eu gostaria ali, do nosso componente texto, né? Tem agora a nossa questão da nossa image, beleza? E era isso mesmo que eu queria fazer. Pessoal, se eu observar ali, deixa eu dar uma olhada aqui nesse aplicativo, ele, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no topo, tanto a imagem como o texto, como é que a gente faria, né? Para deixar no topo. Eu venho aqui, ó, na questão aqui do Justify, né? Que ele alinha na vertical. Deixa eu ver aqui, ó. Como é na vertical, o Justify, ó. Eu só venho aqui e faço o delete dele, ó. Seleciono, dou delete, Ctrl S, ele vai levar lá pra cima. Beleza? É isso mesmo que eu queria, tá? Pra gente já fazer uma questão. Colocar um text também ali, um input de texto, beleza? Por isso que eu resolvi fazer aí, voltar e alinhar todo mundo lá no topo. Agora aqui, a gente vai seguir e vamos colocar uma margem nesse logo, uma margem top, só para ele. Deixa eu mostrar aqui. Só para ele não ficar colado ali em cima no topo da nossa tela, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui. Aqui, sei lá, 30. Ctrl S. Descer um pouquinho, vou colocar 50. Pronto. Para ele não ficar tão colado lá em cima. Coloquei uma margem top, né? Essa margenzinha aqui, ó. Do topo até o nosso logo. Beleza? Bem tranquilo, pessoal. Vamos então seguindo aí nossa aula. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Acho interessante a gente colocar pelo menos um input de texto, né, pra gente ver como é que a gente faz aí esse meio que um input mesmo, né? Vamos pensar dessa tela da seguinte forma, que ela possui um input. O que é um input, né? No web vocês sabiam que é um formulário lá, você tem várias caixinhas para receber uns dados, né? Preenchimento lá do usuário. Então, podemos criar essas caixinhas aqui também dentro do React, né? Adicionar botões. Posso, a gente podemos também estilizar todos os componentes. Então, vamos começar agora pelo o input, né? A gente vai adicionar o input ali embaixo do Sejam Bem-vindos, por exemplo. A gente vai pensar da seguinte forma, que o cliente ou o usuário ele criou essa aplicação e essa aplicação poderia ter lá dois inputs, e-mail e senha. Mas nesse primeiro momento vamos colocar somente um input, tá? Só para a gente
entender o funcionamento aí do React Native. Depois, posteriormente, a gente melhora isso, a questão do projeto, adiciona mais informações. Mas vamos compreender primeiro, né, a utilização do text input, beleza? No text input, a gente tem, como também é um componente que está dentro do framework React, precisamos importá-lo, ok? Então vamos aqui num projeto, lá no topo, coloca o vírgula, coloca aqui, ó, text, né? Tem vários aqui, ó, vários text input, né? O props, que a gente vai falar um pouquinho depois. Só que vai ser somente o text input mesmo. Vou clicar. Ele ficou cinza porque não está sendo utilizado, mas eu vou traçar ele aqui embaixo, embaixo do nosso texto aqui, ó, né? Sejam bem-vindos. Então, vamos chamar ele aqui, ó. Opa, letra maiúscula, text input, e eu fecho o text input, beleza? Aqui a gente pode, por exemplo, passar até um placeholder caso quiséssemos, né? Um placeholder acho que tá interessante. Se eu der o Ctrl S aqui, não vai apresentar, ó. Ctrl S, salvei o arquivo, né? E lá no nosso aplicativo, o que vai acontecer? Nada. A gente não tá vendo a caixa. Professor, cadê a caixa de text input? Então a gente precisa passar um estilo também para esse text input. Então eu vou colocar aqui, ó, estilo. Que também vai estar lá dentro do meu estilo. Eu vou passar aqui, ó, ponto txt input. Vai ser o nome do nosso estilo lá dentro da nossa constante, né? Txt input. Beleza. Aqui debaixo da logo eu vou criar esse estilo. Então, ó, txt input. Ó, não é esse, né? Aqui, ó. Assim, dois pontos e abre chaves. E vou ter que passar algumas propriedades, né? Para dentro aí desse txt input. Qual que vai ser? A gente vai definir um tamanho. Quando eu falo tamanho, eu falo de largura e altura. Né? A gente pode passar também ali a questão de background. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Vamos adicionar aqui, ó, largura. Vamos, primeiro, deixa eu adicionar logo um background. Background color. A gente vai passar aqui um valor hexadecimal. Olhando no meu aplicativo, eu tenho lá que boa parte dos componentes são em laranja. Então, vou procurar uma cor aqui em hexadecimal. Em laranja, rapidamente. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui. E vamos adicionar a largura nele. Width. Vamos falar que ele vai ocupar 60% da nossa tela, da largura, né? Qualquer tela, né? Ele vai se adaptar. Então, qualquer tela que ele for aberto o aplicativo, ele vai se adaptar aos 60% da tela aí, esse nosso text input. Vou adicionar a altura. Vou colocar aqui uma altura de 40. Vamos ver como é que tá ficando. Ctrl S para salvar. Aí não subiu, né? Por quê? Aqui eu utilizei text. E aqui em cima, txt. Então, vamos mudar aqui, ó. Apresentou alguma coisa. Né? Aqui, ó. Peguei aqui, copiei o nome da minha estilização e coloquei aqui, ó. O nosso text input. Olha lá. Já tem uma caixinha aqui, ó, que você pode digitar ali. 60%. Acho que não foi o ideal. Acho que é ideal a gente aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver 80 aqui, ó. Deixa eu ver 80. Opa, ele aumentou mais um pouquinho. Só que tá muito junto aí do meu texto, né? Então, vou adicionar aqui um margem top, né? Pra cima, margem top. Colocar aqui um 20. Descer mais um pouquinho ali pra não ficar tão colado, né? Legal.
não foi um laranja aqui, pessoal, tá? Essa cor aqui, ó. Deixei mais um cinza mais escuro ali. E placeholder a gente poderia passar aqui, ó. Placeholder no input aqui, ó. Placeholder. A gente pode passar, ó. E, ó. Né, do meu componente, fiz o estilo, configurei o estilo que ele vai pegar. E aqui, logo em seguida, ó, posso colocar aqui placeholder. Digite seu e-mail, por exemplo. Ctrl S. Deixa eu dar um refresh aqui no aplicativo. Uhum. E cadê o placeholder, né, professor? Que não apresentou, ó. Aqui, ó, nota-se que a gente deixou um espaço aqui onde está meu mouse, ó. E com isso ele entende que já tem um valor lá, já descrito no nosso, dentro do nosso campo, né? Então, por esse motivo, ele não apresentou. Então, se eu vim aqui e apagar, ó, Ctrl S, ele já vai apresentar lá, ó, placeholder, né? Quando começa a digitar, ele apaga. Então, se atente a essa questão, né? Se eu deixar aqui um espaço, ó, placeholder não configura, é como se tivesse o espaço aqui já dentro da nossa caixa. Ou se eu quiser passar alguma coisa, ó, ele já deixa preenchido. Então, o espaço caractere ele impactou ali, ó, né, na apresentação. Beleza? Essa caixa está muito quadrada também. Vamos, tá muito retângulo. Vamos deixar arredondado, pessoal. A gente deixa arredondado, ó. É, é rádios, né? Border radius. Era esse nome que eu queria encontrar. Border radius. Deixa aqui um 20 para ver como é que fica. Olha lá. Fica mais interessante, né? Posso até separar mais um pouquinho ali do top. Deixa eu ver. 40 aqui. 50. Aí. Beleza? Digite seu e-mail. A gente pode fazer a validação posteriormente, né? Para o usuário somente digitar e-mails válidos como o uso do arroba, mas isso é estudo mais para frente utilizando o regex, né? O regex é que faz essa validação. Mas até o momento aqui tá legal a nossa aplicação, vamos continuá-la, beleza? Pessoal, continuando, vamos adicionar agora um botão. Vocês verem como é que é a inclusão de um botão aí no React, né? Beleza, temos aqui o placeholder. Eu vou começar aqui, ó, a inserir um botão. E para inserir o botão, a mesma coisa. Eu preciso aqui em cima fazer a importação dele dentro do framework do React, né? Então, vamos lá. Só que o nosso botão vai ser um pouquinho diferente. Vai ser esse cara aqui, ó. Touchable Opacity. Que é isso, pessoal? O Touchable Opacity também, ó, automaticamente já importou, né? Ele viu que eu estou utilizando e já importou aqui, ó. Ele é um tipo de botão, né, que faz uma animaçãozinha quando ele é clicado. Tá? E vocês vão observar aqui na aplicação do lado como é que ele acontece. E dentro desse botão eu vou adicionar um texto, sei lá, entrar, só para a gente observar se ele vai refletir lá do lado direito, né? E refletiu sim, ó, tá aqui ele, ó. Se vocês clicarem em cima, vocês estão podendo observar aqui, ele é clicável. Só que falta a gente passar para esse botão, né, umas estilizações, né? Porque ele tá ali branco, né? Então falta a gente utilizar esse cara, fica mais visualmente mais interessante para o cliente, né, para o usuário. Beleza? Então vamos adicionar um layout para ele. Então vamos lá, já estamos acostumados, já fizemos algumas vezes anteriores, né? Então vamos lá. Estilo, né? Adicionar um estilo. Ainda não tenho criado esse estilo, vou colocar aqui, sei lá, botão, né? Ele vai reclamar, ó, que vou criar ele agora aqui embaixo. O do botão, né? Opa, não é esse. Dois pontos. Aqui, ó, pronto. Vou começar a estilizar o meu botão da aplicação, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui dele um background, por exemplo, para a gente colorir ali, né, o nosso botão da aplicação. Então vamos lá, volta aqui.
background, color. Eu vou passar aqui uma cor em X. Deixa eu ver essa daqui. Um laranja, ó. Nota que ele também está muito colado ali com o nosso text input, né? Então vamos colocar aqui em cima a margem top, que vai ser, deixa eu ver, margem top ID, acho que 30 tá bom. Symmetric, 30 acho que foi muito. Vou colocar um 20 aqui. Aí, né? Tá ali o botão agora. A palavra entrar. Só que a gente tem que deixar uma largura para ele também. Vamos deixar aqui uma largura. Vou colocar aqui um 30. Ah, agora esse aqui foi interessante o que aconteceu, pessoal. Nota-se que eu coloquei largura e ele estendeu para baixo. Vocês perceberam isso? Que ele estendeu ali para baixo, não largura que a gente está acostumado, largura, né? E não largura de cima para baixo. Por que que isso aconteceu, pessoal? Vocês lembram quando eu falei para vocês que o flex do React ele trabalha de cima para baixo? Então foi isso que aconteceu, né? Então vamos resolver aqui essa questão dessa largura. Vamos tentar aqui, né? Olhando aqui o código, pode analisar aqui, eu coloquei 30, né? Mas eu gostaria de 30% de largura, né? Então, ó, Ctrl S. Olha lá, resolveu. A altura, deixar aqui, deixa eu ver, um 20 de altura. Aí, beleza. Então agora vamos fazer o alinhamento, né? Quero alinhar ali, ó, se eu observar na minha aplicação, o texto tá lá na esquerda, no topo, né? A gente já aprendeu a fazer isso também. Utilizando aqui, ó, o align items, né? Que ele vai centralizar ali na horizontal. E o justify content, que ele vai alinhar na vertical, né? Center, professor, aí. Center, que ele vai alinhar na vertical, né? Beleza, já alinhamos até o texto ali, né? Com poucas linhas de código. Vocês observam que é bem, né? Bem próximo ali do CSS, né? Tem aí algo muito mirabolante, né? Considerando que vocês tiveram já uma base, né, de CSS, então para você estar sendo bem familiarizado com essas questões aqui de estilização, né, de composição dentro aí do React Native, né? Aqui, ó, por exemplo, a gente colocou ali border radius. Vê aqui, ó, border radius, vou colocar aqui um 20 para ver. Olha lá, deixei até um botão ali, ó, border radius para deixar o botão com essa forma de arredondado ali, né, nas suas bordas, né? Então, bem legal. Posso também estilizar essa fonte, né? Deixa eu ver aqui na fonte aqui, ó. Texto entrar, eu posso estilizar ele. Eu vou passar um estilo também. Estilo. Sempre esse botão aqui que não sai é brincadeira, mano. Estilo. Style. Ponto. TXT. BTN. Vou abreviar aqui, ó. TXT BTN. Então eu vou vir aqui embaixo e vou estilizar ele. TXT BTN. Eu vou passar aqui, ó. Um color. Passar um. Deixa eu ver se é assim vai white. Ctrl S. Opa, foi sim. E vou aumentar o tamanhozinho da fonte dele. Color size. Eu vou deixar aqui um 18. Deixa eu ver. 18, né? Ó, ele tem esse efeitozinho. Por isso que ele é. Aqui, ó. Touch. Touch play. Touch play. Opacity. Por isso que ele tem essa animaçãozinha aqui, ó. Beleza? Então, vamos aí seguindo, né?
Só agora a última parte aí desse primeiro encontro. Vamos fazer com que o botão, esse botão aí de entrar, aqui ó, tô clicando, ele receba aí uma função, ele faça, execute algo, né? Quando ele for clicado. Beleza, vamos ver só como é que funciona, né? Aqui ó, paramos aqui, tá? E agora a gente vai trabalhar com o botão. Se eu observar, esse aqui que é meu botão, né? O botão aqui da aplicação, ó. Touchplay Past. É. Ele tem um estilo. O estilo tá chamando do bottom. É isso mesmo, né? Chamando aqui, ó. Bottom. E agora eu quero aí adicionar um evento, né? Quero que aconteça algo quando ele for clicado. Então, por exemplo, ó. Aqui no return, né? Aqui, ó. Tudo que vem acontecendo na minha aplicação, tanto visualmente como os estilos acontecendo aqui. Aqui, ó, depois de export default, eu posso criar aqui, por exemplo, uma função, né? Em função A, vocês sabem como a gente desenvolve essa função, né, no JavaScript. Então, ó, function, vou chamar aqui essa função de verificar apenas, beleza? Poderia ser utilizando o array function, tá? Mas aqui eu estou utilizando esse método que seja mais didático, né? Então, ó, function verificar, eu vou mandar só fazer um alerta aqui, ó. Então, a gente vai fazer com que alert, a gente vai fazer com que quando o botão for clicado ele vai subir um alerta, para a gente observar o funcionamento dele, né? Aqui, ó, clicado, beleza? A função ainda está não sendo utilizada, só criar a funçãozinha aqui bem básica. Quando for chamado função verificar, ele traz um alerta aqui que foi clicado, com a mensagem de clicado. Aqui agora no botão, aqui ó, no botão, já passei o estilo. E agora eu vou passar aqui, ó, uma função chamada onPressor. Então, quando for clicado, aí eu vou falar para ele, quando for clicado, você chama uma função chamada aqui, ó, verificar. Então, ó, verificar. Pronto, ó. Ctrl S para salvar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha aplicação, ó. Olha, ele trouxe um alert, né? Não é o comum a ser utilizado, mas para a gente observar como é que ele funciona, né? Ó, já foi clicado aqui nessa função. Beleza? Agora então a gente vai fazer uma validação, por exemplo. Saber se o e-mail, né, tá vazio, por exemplo, a gente consegue fazer também, né? Como eu coloquei verificar, eu poderia, né, fazer essa validação levando os dados que está lá no meu input, né, no meu text input. E para que a gente possa fazer, né, essa validação, saber se o e-mail está vazio ou não, a gente tem que usar né, uma função, uma propriedade, um componente chamado useStage, né, do próprio React. Então, se vocês observarem, né, a gente tem utilizado ali, ó, aqui no topo, somente imports aqui, ó, né, como style sheet, text, view, tudo da biblioteca do React Native. A gente vai precisar utilizar o componente useStage lá do React. E para a gente começar, como é que a gente inicia, né, a utilização do useStage, né? Então, primeiramente aqui antes da função, vou criar aqui uma constante, que no caso eu vou passar entre colchetes aqui, ó, user e-mail e set, configure, né, user e-mail. Beleza? Quando eu trazer aqui, ó, a utilização, né, do use stage, observa o seguinte, que lá em cima ele já fez a importação aqui, ó. Nessa primeira linha, ele importou use stage de React. Agora está vindo da biblioteca do React, né? Esses daqui são tudo imports do React Native. Agora, tá vindo tudo. O use station no React. Agora, vamos entender o funcionamento aqui desse use stage.
Primeiro, aqui vai vir um valor já pré-definido. Desse primeiro, posso até colocar, né? Usuário e-mail. Para a gente entender um pouco melhor, né? Usuário e-mail. Beleza. Então, pensa da seguinte forma. Essa constante vai vir nesse primeiro valor aqui, ó. Vai vir um valor fixo. Beleza? Então, já vem um valor pré-definido aqui que a gente vai passar para ele. Só que esse valor deverá se mudar. Então, para ele mudar, a gente tem que utilizar uma função. No caso aqui, ó, set usuário e-mail. Como assim, professor? Lá no e-mail, a gente vai definir como padrão dele, default, vazio. Então aqui, ó, vamos entender como isso aqui está vazio. Beleza? Um texto vazio. Se ele recebe um input, né, uma informação, insere uma informação, e aí ele vai acontecer que essa função ele vai ser executada, logo o nosso usuário não estará mais vazio. Então, basicamente é isso. O usuário, nesse momento, ele começa com default, vai começar como vazio. E caso ele sofra uma modificação, vai ser chamada uma nova função que vai atribuir valor para ele de forma dinâmica. Dinâmica, não precisa de atualização, vai ser de forma dinâmica, tá? Ele vai ser atualizado automaticamente de forma dinâmica, utilizando essa função do useState, beleza? Então entenda somente isso por enquanto. Vamos agora lá nos nossos cadê botões aqui embaixo e vamos adicionar informações para ele, beleza? Nós temos aqui, ó, text input, né? Temos aqui, ó, text input, placeholder, e aqui que eu vou passar algumas informações. Por exemplo, ó, precisamos definir o valor padrão, né? Como falei para vocês, o valor padrão. Então, vou colocar aqui, ó, o valor padrão dele. Sei lá, a gente colocou lá em cima, a gente colocou usuário, usuário e-mail, né? Então, vou colocar aqui, ó, o usuário e-mail. Não é o set ainda, usuário e-mail. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Usuário, né? Ficou usuário. Opa, professor, errei, professor, usuário e-mail. Aqui, ó. Então vai ser o padrão dele. Então a gente acabou de definir o padrão. Vai estar vazio, né, o valor dele. Só que agora a gente tem que passar uma outra função chamada on. Cadê o aí? On charging text. O que, que ele vai fazer esse on charging text? Ele vai verificar se sofreu uma modificação o nosso campo valor. Então, set usuário e-mail. Pronto. Então, ó, nosso text vai vir com o valor usuário e-mail, o valor já setado, padrão, vai estar vazio. E se ele recebeu, foi mudado o texto que está contido aqui, dentro do nosso campo, né? Se esse valor aqui mudou, ele vai chamar a nossa função do onCharged, né? onCharged text, e vai passar aqui a função set usuário e-mail. Então, set usuário e-mail vai trazer o useState, a gente vai trocar então um pelo outro. Esse que estava vazio vai receber um valor agora do nosso campo. Beleza? Basicamente é isso, é uma troca, né? Variável padrão vazia, que vai iniciar vazio, nosso aplicativo ó, começa vazio, e logo quando ele recebe um valor, é chamado esse cara que vai substituir o valor dele. Basicamente é isso, pessoal. Então, entendo da seguinte forma, beleza? Agora aqui eu já posso fazer até, né, uma validação aqui em cima, ó. Sei lá. Aqui a gente tem um verificar, chamando verificar, a gente pode fazer isso até dentro do verificar mesmo, né? Então, como é que a gente faria aqui mais uma validação um pouco mais prática, né? Digamos, não convencional para ser utilizada, mas a gente pode utilizar até aqui, ó. Se o if usuário e-mail tiver
for igual a vazio, te mostra um alerta. Eu vou fazer esse alerta aqui para dentro do if. Alerta, tá, ele verifica. Ó. O usuário e-mail continua vazio e foi clicado o botão. Então, foi clicado e falar assim, ó. Digite seu e-mail. Vamos ver se funciona aqui, ó. Fazer aqui. Opa, digite seu e-mail. Se eu digitar alguma coisa, ele não traz nada. Vamos fazer também que mostre, né? Essa questão aí do valor. Vamos fazer o caso do else, né? Então, ó, se tiver vazio, o nosso usuário e-mail lá, que por padrão já é vazio, né? O site dele é vazio. Ele traz, ó, digite seu e-mail, né? Ó. Vamos fazer o caso do else, então. Se não, a gente vai fazer aqui um, posso fazer até um alert mesmo, padrão, né? Só pra gente ter uma ideia como é que funciona. Passa só e-mail, então. Ó, usuário e-mail. Usuário e-mail. Ctrl S para salvar. É, deixa eu ver o que aconteceu. É, pessoal, houve um erro aqui de indentação, né? Tinha havia uma chave a mais. Corrigir aqui, vamos ver, ó. Agora eu mandei, no caso, o else, alertar e mostrar o e-mail. Olha lá, beleza. Então, o que acontece, né? Valor aqui vem vazio. Se houver mudança, ele chama a nossa função que está aqui, ó. Que no caso é atribuído para ele um novo valor. Aí, se ele tiver vazio, ele traz a mensagem de digite seu e-mail. Se não, ele mostra o usuário e e-mail no final. Beleza? Por enquanto é só, pessoal. É aí a nossa primeira aula básica, né? Produção React. Aprendemos um pouquinho aí. Vemos os stage também, que é bastante utilizado. Tá falando do React, né? Essa mudança dinâmica. E é isso por hoje. Beleza?